Bem, irmãos, a paz do Senhor, hoje 28 de dezembro, nosso último programa de 2025. Que bênção, não é? pastor. Maravilha. Temos hoje Maravilha. Pedro Romano, diácono da igreja aqui do Leme. A paz do Senhor Jesus, É, pastor, Senhor, uma honra que- estar aqui com o Senhor mais A uma honra é vez, nossa. com Isaac aqui Amém. também, né? Isaac Isaac Lima. Lima, da igreja Serrão, né? Lá na Ilha do Governador. Agradecer o pastor Walter Júnior e ao pastor João Luiz. João Luiz. Amém? Amém. Nós temos Jesus no tabernáculo, o assunto, o conhecimento de Jesus através do tabernáculo e seus objetos. Amém. Nós vamos estudar hoje Êxodo 25 e 31. A primeira pergunta é a seguinte: em Êxodo capítulo 25, verso 2, identifique o critério usado para as ofertas alçadas na construção do tabernáculo. Vamos fazer uma aplicação profética para a igreja dos dias de hoje, tá bom? Amém. Nós temos um vídeo da Sabrina Ferreira de Belo Horizonte, vamos assistir o vídeo e voltamos com vocês, tá bom? Amém. Amém. Lendo o texto que está em Êxodo, capítulo 25, verso 2, que nos diz assim: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Identificamos o critério usado para as ofertas alçadas na construção do tabernáculo. O único critério era que a oferta que seria tomada seria de todo homem cujo coração se movesse voluntariamente. Somente desse poderia ser tomada a oferta alçada ao Senhor. E a aplicação profética para a igreja nos dias de hoje é que o Senhor Jesus, ele não requer de nós ouro, bens materiais, nenhuma riqueza, pois tudo pertence ao Senhor, o Senhor que criou tudo, inclusive as nossas vidas. E a única coisa que o Senhor requer de nós e que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado, que o Senhor não irá desprezar. Quando nós entregamos o nosso louvor, a nossa glorificação ao Senhor voluntariamente e realizamos a obra do Senhor com gratidão no coração, o Senhor recebe essa oferta como oferta alçada e agradável a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, nós vimos aí o vídeo da Sabrina e, Pedro, eu queria começar com uma pergunta para você. Perfeito. Tá? O que é oferta alçada na construção do tabernáculo? Então, pastor, ofertas alçadas são aquelas ofertas voluntárias, né? Todos nós sabemos que o povo de Israel foi escravo no Egito. Então, eles não tinham dinheiro, concordam? Eles só trabalhavam, na verdade, eles trabalhavam para fazer tijolos para as construções, Só das sabiam fazer pirâmides, isso, só sabiam fazer essas Escravos, coisas. né? Eram escravos, Sem né? identidade. Sem identidade, sem nada. Mas quando o Senhor falou assim, chegou o seu tempo aqui no Egito. Agora nós vamos levar você para uma nova terra, para a terra prometida. Deus moveu o coração do povo do Egito. Nós sabemos que teve as pragas, né, para isso. Sim. Eles foram sendo atormentados, vou botar assim, né? Praticamente o Senhor começou a moldar o coração Isso, dele. mas aquilo tudo foi para movimentar tudo, né? Moisés ele só foi enviado porque o povo sentiu o desejo de sair. Exatamente. E aí todas aquelas pragas que foram momentos para que fossem forjados um sentimento até mesmo do povo de sair e ter confiança em Deus, porque ele precisava dessa confiança para poder sair também. Olha, o Deus que a gente está servindo, ele fala e ele cumpre as suas promessas. E também para que o povo do Egito pudesse deixar eles ir, porque começava assim, eu não quero mais esse povo aqui, porque aqui, se eu não deixar eles ir embora, eu vou morrer. Tanto que o último morreu todos os primogênitos, né? E aí o que o povo do Egito fez? Não, olha, eu quero que esse povo vá, mas eu quero que ele vá e sobreviva. Então vou dar ouro, vou dar prata, vou dar cobre, vou dar tudo para eles, todos os recursos necessários para que eles possam sair daqui. E aí são os chamados despojos, né? Sim. Despojos de guerra, ainda existe isso. Então foram dados isso para eles, por isso que eles tinham isso. Quando Deus fala para Moisés no monte, ou seja, vindo da revelação de Deus, das alturas, que ele queria que fosse construído um templo,
né, o tabernáculo ali para eles, na verdade, representando a presença de Deus no meio do povo, que o tabernáculo é para isso, né? Deus construiu um projeto. E ele falou assim, nesse projeto eu vou levantar pessoas, artífices, que vão ser como se fossem pedreiros, né? Eles vão fazer exatamente fazer a obra como nós fazemos, né? Então existe um arquiteto, um engenheiro, que é Deus, que faz todo o projeto. Por isso que a gente fala que nós estamos na obra, né? Quando a gente fala assim, você está na obra, você está na obra. Está na obra. Jesus. Em nome de Jesus, né? Porque a obra é um projeto. E qual é o nosso projeto que nós estamos construindo hoje? O projeto de salvação. Esse projeto só vai ter fim no quê? No arrebatamento. Né? Então é um projeto contínuo. Ele está em construção, né? E, ao mesmo tempo, como foi naquele projeto ali que Deus passou para Moisés, era um projeto de construção do quê? Do tabernáculo. E aí ele falou assim, olha, reúna o povo, mas fala para eles que eu quero deles uma oferta. Mas uma oferta o quê? Ousada, voluntária. Não adianta ser uma oferta obrigada, porque a oferta obrigada não sobe para Deus. Deus quer um coração reto, mas de um coração disposto a obedecer, a glorificar o nome dele. Então, todas aquelas ofertas que foram dadas, foram essas que eles ganharam, né? Porque Deus fez eles ganharem, isso que é interessante, né? Tudo que nós temos nas nossas vidas foi Deus que nos deu, trazendo hoje para nossas vidas, tudo que nós temos aqui, somos nós que Deus nos deu. É a mesma coisa quando você chama uma visita à sua casa e fala assim, olha só, pode entrar na minha casa e toma as chaves, assim, é tudo seu. Nós temos que abrir nosso coração todo para Deus, é todo seu, porque tudo que eu tenho, eu recebi de ti. Então, na verdade, eu estou só devolvendo o que Deus já me deu. Não é verdade? Sem reservas. Sem reservas. Não pode ter reserva. Não podemos ser reservas. E a oferta alçada é isso. Então, eu sempre penso numa manta assim, por exemplo, quando tem 2 filhos, um fala assim, olha, amanhã é aniversário do seu pai, vai lá e compra um presente para ele. Ele, tá bom, vou lá comprar um presente pro papai. Aí vai e compra. Pode ter um presente caríssimo, né? Mas não tem nenhuma gratidão por isso. Ele está fazendo obrigado. Ele está dando porque alguém falou para ele dar. A outra coisa assim, caramba, amanhã, Isaac, é aniversário do meu pai, do papai, vamos fazer um presente? Não tem dinheiro, não importa, vamos fazer um desenho aqui, ó, legal para ele. Aí você faz aquilo tudo com amor. Tem todo um sentimento ali, você move um coração. Aquilo é agradável a Deus. Eu lembro sempre da oferta de Caim e Abel, né? Sim, sim. Abel abriu o coração para Deus. Ele entrou no projeto, né? A gente lembrou também da viúva, não tinha nada para dar, só tinha uma moedinha, falava, mas tudo que eu tenho, mas Deus merece mais do que eu. E foi lá e deu. Aquilo agradou muito a Jesus. Jesus falou assim, olha, que bênção aquilo. E é isso, Deus quer de nós uma oferta voluntária. Mas o que seria hoje, nos nossos dias, oferta voluntária? Seria o nosso tempo da dedicação da obra do Senhor. É fazer um jejum, uma madrugada, não porque nós temos o tempo no momento temático, na semana da madrugada, mas voluntariamente a Deus, assim, olha, Senhor, eu vou acordar de madrugada para orar a Ti, porque eu preciso disso. Eu preciso que a minha família ore, Senhor. Eu estou Te agradecendo porque eu preciso ter esse momento de comunhão contigo. A madrugada fala da comunhão. Sim. Não tem ninguém ali para falar com você. É só você e o Senhor. E é uma bênção quando nós falamos com Deus pela madrugada. O Senhor se revela a nós. O Senhor fala ao nosso coração aquece. E é uma bênção maravilhosa. Isso são ofertas voluntárias. Pedro, eu estava me lembrando, talvez você se lembre disso. A oferta daquela criança, né? Da criança. Que marcou a obra, marcou a nossa experiência. Às vezes a gente marcou a nossa experiência enquanto obra do Senhor, né? Porque antigamente... Pedro, mas se eu quiser contar, talvez tenha alguém que não tenha ouvido. Não é contar, eu quero mostrar para você a diferença que você está falando. O que nós fazíamos? Nós íamos orar, a orientação era essa. Você vai orar no mês de outubro, né? Você vai ver o que você vai dar ao Senhor, você vai consultar o Senhor se o Senhor se agrada disso. Exatamente. Quantas vezes foram entregues coisas que o Senhor talvez não tenha se agradado? Sim. Salário dobrado, né? Que a gente pegava o dízimo dobrado. Fazia muita coisa. Mas aquele garoto, ele fez uma coisa que era inesperado.
Não tinha nem gasofilácio Não tem. apropriado para ele, né? Nem tinha, né? Era uma caixa. Uma caixa. É você pegar a Sara e a Helena, que é tão pequenininha, né? Sim, E ela entrar dentro de uma caixa e falar assim, eu estou me entregando ao Senhor. sim, Isso toca o Senhor. verdade. Sim. Não é? Quantas vezes você não toca o Senhor de uma maneira e você estava falando, foi levado tudo. E a palavra do Senhor para Moisés foi, nem uma unha vai ficar. Exatamente. Eu queria aproveitar o gancho que o Pedro ele comentou também. Nós temos na palavra diversos exemplos no que tange o voluntariado, Sim. né? Sim, E principalmente no contexto do voluntariado que agrada ao Senhor, né? Você estava comentando aqui, eu lembrei de Davi, lembrei de tantos exemplos aqui, eu lembrei da viúva de Sarepta, quando ela estava ali numa situação difícil em que ela, né, só tinha um pouco de ingrediente ali para fazer algo para ela, não tinha tanto assim, e o profeta falou assim, faz primeiro para mim, né? exatamente. Esse fazer primeiro para o Senhor, né? Primeiro para o Senhor. Fazer primeiro para o Senhor. E eu lembrei, né? Quando nós claro, nós estamos comentando aqui, o nosso foco é o tabernáculo, Sim. né? É lá, né? Quando o povo estava ali peregrinando no deserto. Mas não tem como falar de voluntariado e não lembrar também de Davi. É claro que são em épocas diferentes, Sim, mas a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo, ela é uma obra só, né? Sim, É a verdade. obra da redenção. E eu tenho um texto aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, que está em 1 Crônicas 29, 14. Entrando aqui no contexto de Davi, mas não desapegando sim, daquilo que nós estamos comentando. Diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo? Repetindo, 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua própria mão a tu damos. Você deu o exemplo, né, da questão do presente, e eu lembro de uma aula que ela é muito viva, assim, a memória dela na mente, é justamente essa aula sobre o espírito voluntário. Normalmente quem dá ou dava essa aula era o pastor Alexandre Brasil, né? E ele dá um exemplo que eu queria trazer aqui para nós, que ele fala, né, às vezes o pai, por exemplo, você chega ali no aniversário, ou no dia dos pais, por exemplo, a criança chega com um presente, ela não trabalha, ela não tem fonte de renda. Como é que ela comprou um presente para poder te dar? Ela não tem recurso para isso. Mas você fala assim, filho, eu sei que quem pagou isso aqui fui eu, poxa, você está tentando, né? Não, você recebe aquilo ali de uma forma muito agradável. A oferta voluntária é exatamente assim, né? É como se você tirasse de um bolso e colocasse no outro. sim. Você recebe do Senhor e devolve. É por isso que ele não aceita nada que é nosso. Ninguém aqui precisa se preocupar em dar nada para o Senhor que é seu, porque ele não vai aceitar. Aquilo que o Senhor aceita é aquilo que ele nos deu primeiro. Nós damos a ele, como, né, Isaías, né? Tem outro texto aqui, Isaías 43, 21. Este povo que eu mesmo formei para que me desse louvor. Né? Então, Sim. o Senhor, ele poderia, né, como Deus, ele poderia ter escolhido um povo e obrigar esse povo a glorificar o nome dele. Ele tem poder para isso, ele é onipotente. Mas não, ele não fez isso. Ele escolheu um povo, ele formou, como disse aqui em Isaías, né? A gente faz esses paralelos na palavra, até para incentivar os irmãos a lerem a palavra. Que ele fala assim, olha, ele poderia ter criado um povo para o adorar de forma imposta, mas ele não fez isso. Ele criou um povo, ele escolheu um povo, ele preparou um povo para ofertar o louvor voluntário. Sim. Eu lembro também de Davi, quando ele fala o Salmo 51, né? Quando ele fala assim, não me lances fora da tua presença. E não retire. Davi, ele tinha cometido ali algo muito sério, muito grave, né? Ele poderia ter pedido assim, eu não quero deixar de ser rei, já que ele foi tão próspero, né? Em termos financeiros, militares, Davi ele foi o rei mais próspero, né? Ele poderia ter pedido, eu não quero deixar de ser rei, eu quero continuar sendo rei, eu quero continuar morando no palácio, eu quero continuar tendo recursos financeiros, mas o que Davi pediu foi aquilo que nós não podemos abrir mão. Ele falou assim, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, o voluntariado, eu entendo, acredito que os irmãos também
né, pense da mesma forma, é um marco da obra que o Senhor tem realizado na vida dos nossos irmãos, até de outras denominações, mas trazendo para o contexto, nós estamos aqui trazendo o contexto, né, para o nosso da igreja que nós estamos hoje, não superlativando nada, mas nós estamos falando da experiência que nós temos vivido com o Senhor. O voluntariado é e sempre precisa ser uma marca da obra que o Senhor tem feito no nosso meio. Mas, Pedro, o que o voluntariado hoje, não é? Vamos pegar uma senhorinha daqui da igreja do Leme, imagina uma senhora. O que ela pode fazer como voluntária na igreja dentro disso? O voluntário é entregar algo para o Senhor. E você para pensar assim, o que essa senhora pode fazer dentro da igreja do Leme ou dentro da igreja Serrão? Na ilha. A sua filha, Helena, né? Luísa. A Luísa, você já parou para falar para ela o que é voluntário? Não é? Você vê do púlpito, você vê-la dormindo tranquilo. Mas o que levou a essa criança até hoje? Foi a tua parte voluntária. Sim. As orações, né? E o que mais que você pode imaginar dentro da igreja como a senhora ou a sua família? Pastor, a palavra do Senhor fala que a obra do Senhor tem que ser feita não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que nos move a fazer as coisas a Deus. O Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. Sim. E também convence que Jesus é o Senhor. A palavra também fala que ninguém fala que Jesus é Cristo se não for pelo Espírito. Sim. Né? Então, quando nós falamos assim, quando você reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador e a luz do mundo, hoje nós estamos comemorando como se fosse o nascimento de Jesus. O mundo comemora isso. Mas, na verdade, nós temos que comemorar isso. Jesus nasceu todos os dias nas nossas vidas. Porque isso tem que ser um ato constante. Contínuo, né? Contínuo. Porque todo dia tem que ser um dia diferente. Porque nós não falamos que estamos numa obra. Sim. A obra se caminha para frente. Por isso que fala que Jesus é o caminho. Porque ele é uma caminhada. Você tem que caminhar. Se você parar numa caminhada, você não chega a lugar nenhum, né? Vamos supor, qual é o fim lá dessa corrida que nós estamos vivendo, dessa obra? É a salvação, é o ponto final. Se você nessa caminhada parar no meio do caminho, você não vai chegar ao final, a linha de chegada, isso, né? Você vai parar. Então, todos os dias tem que ser uma coisa nova, porque todo dia é um caminho novo, né? O caminho não se repete, é para frente. Então, Jesus todos os dias tem que nascer na sua vida. E você tem que todos os dias ter esse coração voluntário em fazer a obra do Senhor. Ou seja, de cumprir as orientações. Primeira coisa de ser voluntário é saber obedecer a palavra de Deus. Porque aqui tem todos, eu falo que a Bíblia, para quem me conhece, eu falo sempre que a Bíblia é um manual. Né? Não tem manual de televisão? Manual de videocassete, manual de qualquer outra coisa. Você vai aprender é o manual da nossa vida, né? a manejar aquele equipamento. Como você vai aprender a manejar a obra de Deus? Você tem que saber aqui, olha. Aqui vai falar assim, olha, não matarás, não darás falso testemunho, né? E tem várias outras coisas. Olha, nós devemos clamar pelo sangue de Jesus, louvar a Deus. Em tudo nós temos da graça, não está disso? Em tudo. No pior momento da sua vida, glória a Deus, Senhor. Olha, você está deixando passar por isso, tem algum motivo para que isso... Então, isso tudo são momentos de adoração, de você ter o coração voluntário a Deus. E aí você vai. Deus nos deu tempo, né? Quando Deus fez a criação do mundo, ele falou assim, olha, eu vou criar 2 luminares, né, para marcar o tempo. Não foi isso? Deus criou. Então, quem nos deu tempo foi Deus. E agora nós estamos falando que nós temos de voluntariamente devolver o nosso tempo para Deus. Então, você vir à igreja, louvar o Senhor, orar pela madrugada, você está dando esse nosso tempo, aí eu chamo de tempo útil, né, que a gente usa, muito usa, um tempo útil de comunhão com Deus. Né? Então, uma forma também de adoração voluntária a Deus. Né? Você fazer um jejum, né, ao Senhor, consagrar aquilo.
dar o nosso coração, porque nós temos vida, todos nós estamos vivos porque um dia Deus soprou o fôlego da vida às nossas vidas. Então nós vamos devolver. Ele não pede nem tudo, né? Ele pede parte disso das nossas vidas, né? Sim, porque a gente vai ter a nossa vida cotidiana, mas a gente um tempo de glorificação do Senhor das nossas vidas. Mas o Senhor também, se a gente partir por voluntários aqui, não é só você chegar na igreja, passar um pano no banco da igreja. É um serviço voluntário. Sim. Limpar um banheiro Com é um certeza. serviço voluntário. Mas também você se sentar no banco e lembrar daquela senhorinha que não está vindo muito tempo na igreja, você orar por ela, você está tocando o coração do Senhor para que possa abençoar. Sim. Não é isso? Você está tocando no Senhor para que ela possa receber uma bênção. E o nosso serviço voluntário, hoje, muitas vezes a gente pensa que o serviço voluntário é chegar na igreja e pegar um pano e limpar o banheiro. Não é só isso. Não é só isso. Não. Tem muita coisa, né, Isaac? O que você pode pensar e nos falar sobre tudo isso? Você como diácono, né, com 2 filhos, a Sarinha e a Emanuel, que correm o dia inteiro, que chegam na igreja querendo fazer. Uma benção de Deus. A Sarinha já chega na igreja cantando, o Emanuel também. Luísa, A você me Luísa- perguntou sobre a Luísa? Luísa A minha filha tem 5 meses, mas Pois é. todo dia a gente faz culto com ela. Isso. Pois é. Ensina ela a orar. Todo dia, o pessoal fala assim, e como que ela dorme? Eu falo assim, ela dorme todos os dias de 10 da noite às 7 da manhã. Dorme todo dia? Sim, mas a gente como diácono, eu sempre, desde de pequenininho, orava com imposição de mãos até hoje para Sim. ela poder dormir. Sim. E é uma bênção do Senhor, mas isso eu estou entregando a ela a Deus naquele momento, Você está entendeu? entregando aquilo que você recebeu. Isso, E vamos lá, você é instrumentista. também Você tem teclado em casa? temos. Então, quando você para, não é? De repente você está atribulado com o problema do teu trabalho, lá do juizado, e você vai lá tocar alguns acordes, não é? Você está ali, você de repente vê o choro de alegria, Sim, você vê o Senhor operar na vida da Suzana, da tua filha, você em casa. Às vezes, esse dia eu estava vendo o teu filho pedir para você tocar alguns acordes lá no Maranhão, né? Uhum. Isso é muito bom, é o Senhor voluntário. sim. A gente tem feito um trabalho, como o senhor está trazendo esse aspecto mais prático, né? A gente tem feito um trabalho com as crianças, né? Lá na igreja, aquela bandinha, né? Muito bom isso, isso é muito trabalho bom. lá com as Sim. escaletas e tudo mais, e eles ficam muito inspirados, não é a palavra que eu queria usar, eles ficam muito motivados, né? Sim. Muito motivados para poder... Em relação ao voluntariado, vocês estavam comentando aqui, eu estava pensando, tem muita gente que acha que voluntariado é o fato de você fazer algo e não receber salário. Uhum. Tem muita gente que tem a palavra voluntariado como definição Sim. dessa maneira. Olha, É aquilo que ele falou, obrigado, né? é aquilo que eu estou o que eu estou fazendo, é voluntário ou não é? O que define se é voluntário ou não? Se recebe salário, não é voluntário. Se você faz sem salário, é voluntário. E nós entendemos que pela palavra vai muito mais além do que isso. Sim. Vai muito mais além do que isso. Porque o voluntariado é aquilo que você faz porque você quer. Exatamente isso. Simples assim. É mais simples e é mais complexo ao mesmo tempo. Porque o que te E por fez... gratidão, Exatamente. Gratidão. né? Por gratidão. O importante é isso. Que você faz por gratidão. O que te fez, né? Você sair da sua casa, às vezes do conforto da sua casa, ou você abrir mão de algum momento social, que você comentou sobre um momento festivo que nós estamos vivendo. É bom que as famílias se confraternizem. Não há pecado, não há problema nenhum em relação a isso, né? Mas quando nós fazemos para o Senhor, é diferente. Por quê? Porque nós temos uma dívida de gratidão impagável. Sim. Nós temos algo em relação ao Senhor que nós, por mais que nós possamos fazer tudo, os valores maiores que nós possamos alcançar na nossa vida, isso nunca vai se comparar ao sacrifício do Filho dele. Nem nada. Nunca vai. Então, nós fazemos por gratidão.
aquilo que você faz por gratidão, e não é uma gratidão que foi imposta. Olha, uma pessoa, às vezes é natural que os pais vão orientar o caminho, né? vão direcionar, mas aquilo que você faz porque alguém te obrigou a fazer é diferente do que aquilo que você faz porque você está com vontade de fazer. Porque o seu coração está grato, porque o seu coração deseja retribuir, como se o Senhor precisasse da nossa retribuição. Ele não precisa de nada que é nosso, nada. Mas nós fazemos porque nós temos gratidão. Isso é voluntariado. Olha, eu quero fazer. Por que você faz? Eu não vou conseguir explicar. Nós não vamos conseguir explicar. Às vezes eu estava no local de trabalho, conversando com colegas ali que até, né, confessam a fé, né, creem no Senhor. E, poxa, por que você vai na igreja? Não sei se a gente conseguisse todo dia, nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente procura isso, né? Sempre que é possível, você vai todo dia na igreja, por quê? Porque o meu coração me move a fazer isso. O nosso coração, aí nós sabemos que esse nosso coração é aquilo que você acabou de comentar, Pedro. É o Espírito Santo que nos convence, né? Então, eu queria trazer essa definição aqui junto aos irmãos, porque voluntariado não é só, na minha humilde concepção, mas está certíssimo, é isso mesmo. Não é só você fazer sem salário, não é isso. Sim. Tem muita gente que, né, tem as suas atribuições, que fazem... Mas é isso que a gente está aprendendo aqui hoje, exatamente isso. Eles deram de voluntário, de coração aberto, aquilo que o Espírito Santo moveu a eles a fazerem. Né? Exatamente. O importante, Isaac, é você saber o porquê. Eles ficaram presos, escravos. Sim. Um dia você falou uma coisa, um dia o Senhor, eles pediram ao Senhor. Pediu o Senhor para tirar eles de lá. Assim, é que eles não aguentavam mais lá. Eles sentiam o desejo de sair. Sim. Deixar de ser escravo. Eles queriam sair, o Senhor foi e mandou. Aí o povo do Egito fez o quê? Toma tudo e vai embora. Toma o ouro, toma a prata. Eles não tomaram posse do ouro e da prata para eles. Embora que alguns possam ter até tomado. Sim. Mas o voluntário ali, o que eu vejo, é entregar para o Senhor aquilo que eles receberam. Olha, eu estou entregando por deixar de ser escravo, não é? Eu estou entregando pela minha filha, eu estou entregando pelos meus filhos, pelo meu trabalho. Você está entregando voluntariamente aquilo que você pediu anos. Jó fazia muito isso, né? Fazia os jejuns para os filhos dele, né? Isso. Para que, se alguém errou contra ti, Senhor, eu estou aqui já fazendo uma oferta voluntária minha. Tem piedade deles, né? Então, você falar, Senhor, quantas vezes eu orei pela minha filha? Sim. Nesse último seminário, você estava lá, eu tive essa oportunidade, né? Foi comentado sobre a experiência de Moisés, né? No contexto do ministério, né? Tivemos ali algumas palavras relacionadas a isso. E foi falado sobre Moisés quando a irmã dele, né, Miriam, se levantou contra ele, né? E ele poderia ter ficado chateado, poderia ter ficado irado, e não, ele foi lá e suplicou. Você acabou de falar, ele suplicou para que o Senhor não imputasse, né? Ou seja, ele ofertou ao Senhor uma oração, ele ofertou ao Senhor ali a intimidade dele. Exatamente. Né? E o Senhor aceitou. Né? Isso que é importante também. Gratidão é muita coisa, vai muito além. Nós temos tanta coisa, muitos aspectos pessoais, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas é importante hoje nós entendermos aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida hoje. O voluntário, é aquilo que você falou, você ora até hoje, todos os dias à noite. Todos os dias. Mas você não ora porque você é obrigado. Não. Porque você está orando por uma resposta de anos. Eu te conheço há anos. Você está casado há quantos anos? 19 anos. Foram 19 anos de oração e jejum, você e da sua esposa por um filho. Né? Você há pouco tempo estava orando para o Senhor te transferir de um quartel para o outro. Né? Oramos lá no Maranhão sobre isso. É isso que é importante. É entregar ao Senhor. Tiraram a palha lá. Tiraram até a palha minha lá onde eu estava. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, dá uma bênção. Então, essa a importância do voluntariado hoje. Você entregar para o Senhor aquilo que o Senhor te deu de graça e simplesmente você
Não é, mais uma vez, não é limpar banheiro. Não é só isso, não é? Não. É muito mais, muito mais. E quando chegar em outubro do ano que vem, né, como foi esse passado agora, você poder ser grato ao Senhor. Com certeza. Amém? Amém. Podemos para a segunda pergunta? Podemos. Em Êxodo 25, verso 12, a prata, o ouro e o cobre, trazidos do Egito, passaram pela ação do fogo do fungidor e foram transformados em objetos de adoração a Deus no tabernáculo. Faça uma aplicação profética hoje para a igreja. Nós temos a Silvia Januário, lá de Esmeralda. Vamos ver o vídeo, depois vamos voltar fazendo essa aplicação profética, tá? Amém. Amém? Nossa vida, quando nós viemos do Egito, nós trouxemos várias coisas de valor para nós. Porém, para nós servirmos ao Senhor com plena convicção e da forma que agrada ao Senhor, nós devemos deixar nossa vida ser moldada pelo Espírito Santo para que nós possamos ser plenamente agradáveis a Ele. E nisso, o calor das lutas, ou mesmo as situações nas quais vivemos, não são para nos destruir, nem para nos prejudicar, mas são para nos moldar e para que nós possamos deixar o Espírito Santo fazer a obra em nós para que sejamos vasos de honra na mão do Senhor. Em Êxodo 25, verso 12, diz assim: E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado dela. Vamos ser usados na mão do Senhor com poder e graça quando nos submetemos à vontade do Senhor, obedecemos às suas orientações, meditamos na palavra e mesmo nas lutas e provas nos sujeitamos à vontade do Senhor. E dessa forma somos moldados, aperfeiçoados para sermos usados, nossas vestes são santificadas e temos plena condição de sermos vasos de honra na mão do Senhor. Pai do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, Pedro. O ouro, a prata, o cobre, eles foram trazidos do Egito. Mas conforme a pergunta, eles foram passados pela ação do fogo do fungidor para serem transformados nos objetos. O que nós podemos falar hoje sobre essa aplicação profética na igreja hoje, no momento atual? Então, pastor, como nós estudamos e está escrito na Bíblia, o ouro, a prata, o cobre, eles vieram já como se fossem objetos, né? Vamos supor, um garfo de ouro, uma faca de prata, enfim, o que foi produzido no Egito. Uhum. E Deus aceitou aqueles objetos, mas ele foi fundido novamente para assim ser derretido e transformado assim agora em objetos para ser santificados, né? E para ser utilizados no tabernáculo. Sim. E o que quer dizer isso hoje? Nossas vidas. Uhum. Quantos de nós viemos do Egito, que é o mundo ali fora, viemos com o nosso pecado, com os nossos traumas, né? Com os nossos costumes, com as nossas angústias, e Deus não nos rejeita, mas também não nos usa dessa forma. Nós precisamos ser, então, passados no fogo, que é o fogo do Espírito. Tem que haver uma transformação de vidas, né? Então, hoje em dia nós vemos muito na igreja pessoas que não são transformadas, por isso não são usadas. Né? As pessoas vêm, mas querem só aquela experiência rasa. E o Senhor está nos mostrando que Ele quer uma experiência profunda conosco. Há necessidade da transformação, de passar pelos fogos. Né? Então, você passa pelo fogo para ser transformado. Nós temos que nos deixar ser transformados na obra do Espírito Santo de Deus. Né? E depois de ser transformados, Deus então vai nos moldando. Né? E aí ele faz um outro exemplo do vaso, né? Quebra tudo e faz de novo. Né? Aquele oleiro ele vai moldando o vaso para que possa ser um vaso de honra, útil para Deus, né? Para que Deus possa então colocar ali os dons espirituais, que são as flores, assim, várias coisas para que seja útil na casa do Senhor. Outra coisa que é interessante a gente falar aqui, que muitas vezes, já na caminhada, né? Porque isso tem uma transformação que a gente está falando quando a gente chega na igreja, né? Mas a gente vai passar por provas também. Sim. E as provas também são das transformações diárias, porque o povo no deserto vinha poeira, né? Ou seja, nós vamos errar durante a nossa caminhada de vida. E é preciso a todo momento
haver uma ação do Espírito Santo sobre nós. E às vezes essa ação vem através de provas, né? Essas provas, porque se você não se deixar moldar, o Espírito Santo vai ter que fazer uma ação maior, vai botar mais fogo ali, para que aquilo possa te transformar. Mas essa prova não vem para te destruir, ela vem para te fazer crescer na caminhada, fazer você então reviver novamente e voltar a ter experiências com o Senhor. Isso que é importante. O passar pelo fogo é você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, né? É a transformação, né? Transformar a sua vida. Interessante, Pedro. Você falou, é um garfo, é um utensílio usado Isso. lá, mas os utensílios usados, né? Nós somos usados Isso. lá fora. Essa transformação, primeiro ela vem de dentro para fora. Exatamente. O ouro, quando ele é derretido, o cobre, o bronze, ele tem uma temperatura que tem que chegar até aquela transformação. Uhum. O ouro, se eu não me engano, é 1.100 ou 1.200 graus. Aí você imagina, no meio do deserto, o artífice pegar todo aquele ouro, fundir. E numa dos nossos programas, o pastor ele falou o seguinte, foi até o pastor da igreja do Catete. Ele falou o seguinte, que hoje nós vemos uma pessoa transformada. Mas a transformação, ela não vem de um dia para o outro. Não, é um trabalho. Trabalho, é o fogo constante Sim. ali. O fogo ele não pode ser somente naquele pedacinho, tem que ser uma constante. E ali você começa a dissolver o garfo, o utensílio, uma barra de ouro. E aquela barra de ouro, para ser transformada em um outro objeto, ela vai voltar de novo ao fogo. Isso. Até mesmo quando você pega, vamos supor, o ouro da natureza, ele vem cheio de impurezas. Ele tem que ser colocado no fogo, como o senhor falou, né, em altas temperaturas, para que toda aquela impureza seja retirada. E quanto mais a impureza sair, mais puro ele fica e mais caras são as peças realizadas por ele, né? Porque ele vai ter uma liga maior depois, para aquilo tudo transformar e ser criado peças, então, úteis, bonitas, até mesmo para o olho, mas para que seja para servir para algum outro fim. Né? Então é importante de ser tirada essas impurezas todas para chegar à matéria-prima mesmo da sua essência. E para fazer agora, vamos lá, você nasceu num berço evangélico. Sim. Você também. Mas aquela pessoa que vem de um berço que não é evangélico, todas as impurezas que tem, ele precisa ser transformado, né? Quebrado, Sim. Transformado. Mas para ele ser usado agora, vem a ação do Espírito Santo na vida dele. Exatamente. Não é? O Senhor vai usá-lo da maneira que quer, no momento que quer e como é. Então, a transformação do objeto do Egito em objeto de adoração no tabernáculo, coisas diferentes, né? Sim. Você vê o altar, né? Você tem as medidas certinhas, tudo foi dado pelo Senhor. E para você ser usado, o Senhor quer te usar da maneira que Ele quer. Quanto tempo você demorou para tocar um teclado? Sim. Quanto choro você não deve ter tido? Né? Você no trompete, lá naquilo que você toca. Você como diácono demorou muito, mas o Senhor te usou. Quantas vezes você ainda vai ser usado, talvez no ministério daqui para frente, e você, quanto fogo ainda vai vir? Não é? Quanta prova vai vir, né? Mas vamos, Isaac, fala um pouquinho para a gente. Está muito quieto. Não, estou aprendendo. Eu queria contribuir aqui também, fazendo uma lembrança aos irmãos, que na Bíblia nós encontramos, assim, tipologicamente, 2 tipos de fogo. Nós temos basicamente 2 tipos de fogo. Né? O fogo representado ali, por exemplo, pelos filhos de Arão, ou fogo estranho. Sim. E o fogo da sarça, né? Fogo que representa a ação do Espírito Santo, né? Então nós temos o fogo que consome e o fogo do Senhor que edifica, né? E nós precisamos entender que a ação do Senhor na vida do crente, na vida do servo do Senhor, é através do fogo do Espírito Santo. Então, quando nós
fazemos essa associação, é porque o Espírito Santo ele é aquele elo de união que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, que nos faz, né, ter a consciência do pecado, nos leva ao arrependimento, e a gente, naturalmente, uma ação natural, entre aspas, mas provocada por ele, de arrependimento, para retirar aquilo que é impuro e ficar somente aquilo que realmente aproveita, né, para o Senhor. Então, essa ação do fogo do Espírito Santo na vida do crente dessa maneira. Mas nós precisamos entender, entrando aqui na vida de Moisés, que num determinado momento da vida dele, ele precisou ter uma experiência com fogo, que eu já antecipei aqui, a experiência da sarça, né? E qual era, eu já vou chegar no ouro, qual era, né, o que chamava a atenção dele? Quando ele olhou para aquela sarça, ela estava em chamas, mas não se consumia. Então, ali ele sentiu a presença do Senhor. Então, é algo que nós precisamos parar aqui e destacar também, porque nem sempre o fogo, né? Olha, o fogo está caindo, o fogo está descendo. Olha, o fogo ele está associado a uma experiência com Deus e não com o movimento do corpo. A gente precisa entender isso bem, né? Então, olha, o fogo do Senhor, então, se o fogo está presente, primeiramente, o arrependimento, precisa haver comunhão, precisa haver perdão, não é isso? Então, o fogo promove tudo isso aqui, né? Agora, entrando no contexto ali, né, do povo, quando saiu, eles não saíram, como muitos pensam, de mãos vazias, né? Algumas pessoas acham que eles simplesmente foram expulsos dali, né, entre aspas, né, e saíram com o que conseguiram pegar, e não foi bem assim. Eu queria fazer uma lembrança de que nós estamos falando aqui do cativeiro babilônico, né? Cativeiro babilônico. Mas antes desse cativeiro, né, cativeiro egípcio, né? Cativeiro egípcio. Antes dessa estada no Egito, Abraão lá atrás havia passado por lá também, quando ele não cumpriu uma orientação do Senhor de que ele não deveria coabitar com os cananeus na terra que viria a ser a terra prometida, que já era, na verdade, a terra prometida. Ele resolveu não coabitar e simplesmente foi ao Egito e ficou lá durante um tempo. E nós conhecemos a experiência. Faraó se interessou por Sara, ele teve que dizer que era irmã dele, senão Faraó ia tomar Sara para si como esposa. E houve ali uma orientação de que eles saíssem do Egito, né, pela primeira vez, né, e eles deveriam sair e levar tudo em que eles encostaram a mão. A orientação foi essa: vocês vão sair daqui e vocês vão levar tudo em que vocês encostaram a mão. Inclusive Agar foi também, que era uma, entre aspas, ali uma pessoa que trabalhava ali, né, uma serviçal, e era egípcia, e ela saiu e teve problemas em relação a isso depois. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o Senhor, né, ele tem para nós as primícias. O Senhor ele tem sempre para nós o melhor. Mas nós precisamos deixar que o Senhor aperfeiçoe as nossas vidas com o fogo do Espírito Santo. Sim. A obediência, a transformação, né? Nós viemos daqui, chegamos aqui hoje, eu vinde como estás, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos molde. Isso, não podemos permanecer como estávamos. Exatamente. Pode ser. Exatamente. Vinde como estás, mas deixa ser transformado, a gente precisa, exatamente, né? Então, eu entendo que essa operação aqui que foi feita, né, com os utensílios, né? Falei um pouquinho sobre a estada de Abraão, agora estou voltando para a estada de Moisés, no Egito, quando eles saíram de lá. Ele saiu com o povo e eles não saíram de mãos totalmente vazias. Eles levaram utensílios, né? Que naturalmente ia ser muito difícil eles produzirem isso no deserto, né? Ia ser difícil, minas de ouro, ia ser difícil, né? Para não dizer impossível, não sei, não tenho conhecimento para afirmar isso, mas ia ser muito difícil. Então eles levaram ali alguns utensílios e o Senhor permitiu que eles utilizassem esses utensílios, né,
para o local do culto. Mas tem um detalhe: aquilo precisaria passar por uma transformação, Sim. pelo fogo, né? E o fogo, ele vai fazer justamente o quê? Ele vai forjar, né? O fogo, ele vai fazer o seguinte: primeiro, ele vai derreter, né? Ele derrete, ele tira a impureza para que seja formado. Então, aqueles utensílios que eles levaram do Egito realmente não existiam mais. Os utensílios, talvez a matéria-prima sim, Exatamente. mas os utensílios não, aí não. Nem a forma, né? Não, Nem a forma, exatamente. exatamente. Porque a forma é a forma do Senhor. Né? Isso. O tabernáculo, ele foi instituído pelo Senhor. O culto, ele foi instituído pelo Senhor. Exatamente. Quando o povo saiu do Egito, tem alguns que falam assim: poxa, mas por que o Senhor revelou o sangue só no dia de... Por que ele não revelou? Porque o sangue é para libertar, não é para ficar cativo. Tem até uma aula o pastor Maurilo comenta isso. O sangue é para libertação e não para ficar preso, né? E não para prisão. Né? Exatamente. Então, o culto, cajado nos pés, sapato na mão, comer apressadamente. O culto que foi instituído, o culto que agrada a Deus, foi um culto estabelecido por Ele. Sim. E o local do culto, né, o local em que o culto ele seria celebrado, também foi instituído pelo Senhor da forma como agrada a Ele. Porque a forma, exatamente, a forma é a forma do Senhor. Não cabe a nós, né? Agora trazendo um aspecto prático, não cabe a nós colocar nada que é nosso, porque Exatamente. o Senhor não vai aceitar. Não aceito. Não vai. Nós precisamos saber como o adorado quer ser adorado. Você não precisa fazer interferência humana. A gente, o que nós precisamos, pastor e irmão Pedro, o que nós precisamos é não tomar o lugar do Espírito Santo. É não falar o que o Espírito Santo não falou, é não fazer aquilo que o Senhor não faria, é deixar que o Senhor ele nos mostre aquilo que Ele já preparou na eternidade. Os irmãos estão compreendendo? Sim. Então, Exatamente. o que eu estou querendo dizer é: o culto é como Ele quer, o local do culto é como Ele quer, os objetos que vão ser usados é como Ele quer, a oferta é como Ele quer, a nossa vida precisa ser como Ele quer, porque Ele é o dono de tudo. É o dono da praia. Exatamente. E, Isaac, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho à sarça. Amém. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, viu a sarça. A primeira coisa, a primeira vista dele com o Senhor foi o fogo. Começou ali. Sim. Mas o fogo que ele conhecia naturalmente, que nós conhecemos, ele precisa ser alimentado por um combustível. O combustível ali era a sarça, mas ela não se consumia. Não. E começa assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa É lugar terra santo. santa. Então o fogo santo ele não tem fim. É aquilo que você falou, o movimento não. O movimento, ele pelo próprio nome, é movimento, ele vai se reconstituindo pela madeira, pelo combustível. O Espírito Santo, ele não cessa de operar. E a palavra que Moisés pegou... E não destrói nele. Não destrói. Isso que é interessante, ele só transforma você. Transforma. Dê uma nova forma de vida. Nova. E o Senhor começa a falar para ele o seguinte: você vai falar para o faraó o seguinte, quem está te mandando é Eu sou. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu sou o dono de... Tanto é que quando ele começa a orientar as medidas de todos os objetos, ele não deixa por conta do artífice criar. O modelo Não. o modelo do... Aí a gente vai fazer aquela associação, né? Aí a gente deu a deixa, aí deu Mas aí é o modelo, tudo já veio pronto. Tudo pronto. Ele só tinha que cumprir. Exatamente. É diferente, né? É porque o projeto foi todo criado por Deus desde a eternidade, né? Como o homem peca lá em Adão e Eva, Deus criou um projeto para resgatar, porque Adão e Eva viviam em tempo de eternidade, Sim. né? Ele existia em outro tempo. Os dias não eram contados. Quando ele sai do Kairos, ou do Kairos, né, e vai para o tempo do Cronos, Deus, pelo pecado, fez ele cair, mas falou assim: não, mas olha só, eu criei o homem para a minha adoração.
Eu preciso então resgatar ele disso que ele caiu, dessa maldição que ele mesmo deixou entrar na vida dele. Né? E ele cria todo um projeto em Jesus Cristo para religar, né? Por isso a gente chama de religião, que a religião é religar o homem novamente a Deus através de Jesus para viver eternamente com ele. Então, mas o homem não pode estar no pecado. Sim. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E ele precisa então ser transformado. E aí entra então a presença do Espírito Santo, né? Por isso que eu falo que o projeto de salvação é um projeto da Trindade, né? Existe a eleição do Pai, que elegeu a todo ser humano a ser salvo. Ele não elegeu o animal, não elegeu as folhas, as árvores para ser projeto de salvação. Não. O projeto de salvação é para o homem. E aí depois vem Jesus, que vem e faz o chamado. E aí você tem aquele momento do ato. Eu quero ou não quero. Eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, eu não aceito. Se aceitou, você entrou no projeto. Mas aí vem depois a caminhada com o Espírito Santo, que é uma caminhada de santificação através desse momento que assim, da transformação de vida. Você tem que deixar de ser transformado todos os dias até a volta do Senhor Jesus no arrebatamento, porque se você não deixasse Jesus te transformar todos os dias, você para no caminho. Né? E você vê também, voltando um pouquinho, o próprio Senhor Jesus, ele cumpre o projeto até o final. Sim. Pai, se for possível... Nós falamos isso aqui em outra oportunidade. Eu me lembro. Se for possível, passa a fazer um apelo aqui. Posso fazer apelo? Se for possível, passa de vez em quando. Não, mas eu tenho que cumprir, eu vou sofrer. Eu vou passar. E lá na frente, lá um pouquinho depois, os dois ladrões vão falar, desce, salva de Tá bom mesmo, né? Não é você. E uma coisa que eu pergunto sempre às pessoas assim, o que prendeu Jesus na cruz? Foi os pregos? Não foi, não. Foi o amor de Deus. Foi o amor dele pela nossa vida. Primeiro que ele se entregou, já começa por aí. Né? O senhor falou sobre o eu sou, né? Eu lembro dessa experiência lá relatada na palavra, lá no Monte das Oliveiras, quando ele falou assim, olha, a quem procurais? Os soldados ali, né? Uhum. Quem vocês estão procurando? Assim, Jesus Cristo. Aí ele diz, eu sou. E aí o que acontece? Eles caem no chão, não é isso? E daqui a pouco levanta de novo, e de novo o mesmo diálogo, e a gente sempre diz isso aqui, se o Senhor estivesse dizendo eu sou, até hoje no Monte das Oliveiras tinha soldado romano caindo lá. Então ele se entregou por nós, né? Ele sabe, será que existe alguém que talvez, né, esteja nesse momento nos assistindo, que acredite que se Jesus quisesse, ele não precisaria morrer? Será que não existe a mínima condição disso? O Senhor, Jesus, ele foi enviado para isso. Ele sabia que ele ia morrer, deixou o esplendor de sua glória, ele sabia qual era o destino dele, mas ele queria ensinar. Ele foi um excelente, melhor dos professores. Né? Ele falou assim, olha, se for possível, passa. Eu sei que não é, entre aspas, né? Se for possível, passa, mas que seja feita a tua vontade. O compromisso de Jesus sempre foi e sempre será com o projeto. Se nós estivermos inseridos nesse projeto, o compromisso de Jesus é com as nossas vidas. O compromisso dele é com o projeto. E o que a gente precisa fazer para estar inserido no projeto? Aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Uma coisa, o Isaac e Pedro, que eu queria falar para quem está nos vendo. Se você ainda não tem uma experiência real com o Senhor, deixa-se transformar. Exatamente. Né? Aceita a transformação, aceita aquilo que Deus vai fazer. E é aquilo que você falou, não é? O eu sou, essas duas palavras transformam a vida. Deixa Deus transformar. Moisés, ele começou a ser transformado quando ele falou, eu tirou as sandálias, viu o fogo, Moisés bota a mão dentro da túnica, virou leprosa. Essa transformação diária, como você falou. Tá? Mas depois a gente vai acabar de conversar sobre isso. Podemos ir para a terceira? Podemos. Eu vou pular alguns itens da terceira pergunta, porque existem dois itens muito importantes, mas eu vou fazer.
Lendo Apocalipse 31, verso 4 e 5, faça a aplicação profética da captação do Espírito Santo para o servo trabalhar na obra do Senhor. Temos a letra A, para elaborar o projeto, trabalhar com ouro e prata, lapidar pedras para engates, entalhar madeira. Eu vou pular as três primeiras, tá? E vou usar somente as duas últimas. Lapidar as pedras para engates e entalhar a madeira. Tá bom, Pedro? Tá bom. Tá bom? Nós Certo. vamos assistir o vídeo de dois participantes. Um que você sempre fala. Uma benção, O Patrick. Patrick. Patrick é uma benção. Ele responde toda semana. Eu vou tirar um dia para conhecer Catité. Com certeza. Eu vou lá receber uma benção lá. Irmãos, todas as respostas que nós obtemos, Pedro e você, é de um grupo chamado Semente Preciosa, que estudam a palavra, eles fazem questão de... Uma benção. Patrick é um companheirão. Com certeza. Amém. Né? Tem o Patrick e tem o Peter, que também é uma figura exemplar. Vamos assistir, depois vamos voltar. Amém. Espírito Santo capacita o servo a trabalhar na obra do Senhor, lapidando pedras para engastar, nos adornando com os dons espirituais, para que a voz do Senhor seja presente na sua obra e a sua vontade seja conhecida, discernida e temida no meio do seu povo. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, o discernimento sobre essa madeira era uma madeira de acácia, né, que era comum no deserto, mas trabalhava e revistada. E tornava-se parte do mobiliário sagrado. No sentido profético, a aplicação profética que podemos fazer, o entalhe na madeira representa o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas, no caráter como servo, a correção, né, em nossas vidas, e para que sejamos um instrumento, né, úteis, usado nas mãos do Senhor. E o Thales, eles exige, né, isso em nossas vidas, essa precisão em nossas vidas, né, que é para a gente estar na dependência do Espírito Santo, sendo moldado a cada dia na presença do Senhor, para que possamos ser um servo úteis na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Bem, irmãos, eu ia passar, sem me aprofundar em elaborar os projetos e trabalhar com ouro, prata e cobre. Mas os nossos dois convidados querem falar sobre isso. Amém. Pedro, vamos lá. Para elaborar projetos, nós não temos vídeo desse item. O que você pode nos falar? Nós já falamos um pouco, né, pastor, nas perguntas anteriores, Sim. que todo projeto foi elaborado por Deus. Sim. Né? Nós estamos aqui, quando Adão e Eva, só retornando um pouco para isso, eles pecam, Deus fez um novo projeto para que eles novamente, a humanidade, pudesse então voltar ao tempo da eternidade. Mas será que ele fez um novo ou seguiu o projeto? Porque o projeto era para a eternidade. O projeto sempre foi que o homem vivesse eternamente. Ele fez um novo projeto que, através de Jesus, né, para que religasse o homem novamente. Porque a intenção de Deus nunca foi que o homem... O pecado entrou, a partir do momento que o pecado entrou, alguma coisa precisou ser feito. Ele não fez o homem para a morte, Sim. ele fez o homem para a vida e para o louvor do Senhor. Né? O homem foi criado, diz a palavra, para louvar a Deus. Né? Mas o homem deixou o engano entrar dentro dele, né? Porque o pecado é o engano entra e te tira do alvo. E aí você perde aquele objetivo que Deus fez para você. Então, mas Deus tem tanta misericórdia nas nossas vidas, mas tantas misericórdias, que Ele criou um novo projeto. E Ele deu o seu único filho, unigênito, em amor de nós, para que possesse morrer, para que nós novamente pudéssemos ter chamado ser filhos de Deus, né? Ou seja, Deus não nos deu o seu único filho só. E nem Jesus, quando ele morre, ele não dá só o perdão do pecado. Ele nos dá parentalidade. Ele faz nós vivermos novamente como filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós ganhamos uma herança. E a nossa maior herança é a vida eterna. Às vezes, as pessoas pensam que nós somos agregados. Não. Ou afilhados. Isso. Filho por adoção. Ou filho por adoção. Participamos agora da família. Da família. É isso aí. Não é? Isso. Jesus ele subiu na cruz do Calvário
como filho, né, unigênito. Isso. Ele subiu na cruz como O filho único. único, mas, entre aspas, desceu dela Foi. como filho primogênito, né? Porque a Isso. partir daí nós tivemos a oportunidade, Isso. dentro desse contexto, desse De projeto sermos que você falou, de sermos enxertados, né? Como nós temos algumas citações no Novo Testamento, como filhos por adoção. Nós somos enxertados nesse contexto, Exatamente. né? Dignos Oliveira da verdadeira. mesma herança. Oliveira Verdadeira, enxertado Exatamente, foi, né? E aí, às vezes a gente vai estudar, né, alguns aspectos, né, dos usos e costumes da época, né, e dentro do contexto que foi escrito, Isso. essa questão da adoção, né, e o filho, talvez você possa até comentar um pouco sobre isso, mas o filho adotivo, em termos de direito, ele tem direitos. Tem todos os direitos hoje em dia, né? Pedro, É como É. não pode nem Tô mais levantando. não pode nem mais aparecer na certidão que é adoção hoje em dia, né? Exatamente. Ele é filho como se fosse filho normal, né? Tem um vínculo civil, mas ele tem todos os direitos do chamado filho legítimo, vamos Isso. botar assim. Mas hoje em dia ambos são filhos legítimos, tá? Então eu não vou nem usar essa palavra aqui técnica, porque tanto o filho por adoção quanto o filho biológico, vou botar assim, hoje são todos filhos legítimos, Exatamente. né? E tem todos os mesmos direitos e nem pode mais aparecer várias coisas na certidão, porque para que não haja nenhum tipo de preconceito, porque realmente são filhos normais. Ou seja, E a adoção é irrevogável, né? Você não pode deixar. Desistir. Não posso mais desistir, não quero mais adotar aquele menino, eu quero devolver. Não pode mais acontecer isso. ou seja, nós somos co-herdeiros desse Sim. Cristo, né? Co-herdeiros. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nosso coração crê, a nossa boca confessa, como diz lá em Romanos 10, 9, fala sobre isso, né? Então, se nós formos enxertados neste projeto, nós seremos, como somos, co-herdeiros de Cristo, ou seja, dignos da mesma herança, que é a eternidade. Isso. Por lei somos herdeiros. Herdeiros. Da Herança toda. do Senhor. Toda herança. Não é isso? Isso mesmo. Tá bom. Trabalhar com ouro e prata e cobre. Você queria tanto falar, por favor. Não, não queria tanto falar não. Porque às vezes pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo que gostaria de... Necessitando, né? Nós temos aqui 3 elementos, né? O ouro, o prata e o cobre, né? São elementos, né, que existiam ali, né, metais, mas nós temos também a representação, vamos dizer assim... Simbólica espiritual. Simbólica espiritual disso também. Isso. Né? Nós sabemos que o ouro fala do poder de Deus, Isso. né? Então, nós precisamos do poder de Deus na nossa vida para fazer qualquer coisa, para exercer a nossa instrumentalidade. Ou seja, o poder do Senhor sobre as nossas vidas para nos capacitar Ele que para nos capacita. Isso. a realização do trabalho. Mas nós temos, primeiramente, até falei do ouro primeiro, mas existe uma sequência lógica aqui. Ele fala da prata, do ouro e do cobre, né? Uhum. A prata fala da redenção, né? E a palavra redenção, redimir, né? Redenção tem um significado que eu considero um significado muito especial, porque quando você se redime, quando você tem a oportunidade de fazer de novo e fazer certo. Eu quero me redimir, né? Eu quero fazer certo dessa vez. Sim. O Senhor, Ele nos redimiu, nos deu a oportunidade, né, de fazer certo. Nos deu a oportunidade, ou seja, vai e não peque mais, né? Você estava numa condição, retirei você dessa condição, a partir de agora você vai, não peque mais. Você vai, é o que você falou, o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso. Então, primeiro houve a redenção, ou seja, nós tivemos a oportunidade de sermos inseridos nesse projeto da redenção. Através do sangue de Jesus, Através né? do Quando Jesus sangue, morre lá no exatamente. sacrifício, ele nos dá essa redenção. Exatamente. A partir desse momento, agora seguindo aqui a ordem, né, a sequência, nós temos o poder do Senhor nas nossas vidas para o exercício da nossa instrumentalidade e, como dizemos, né, a administração da nossa salvação, entre aspas aqui, né, que é fazer a obra do Senhor. E nós, Isso. na verdade, nós gostamos muito de sermos usados pelo Senhor na obra para fazer, mas o que nós mais almejamos não é outra coisa que não seja morar no céu. É o que nós mais almejamos, né? É o nosso grande objetivo, né? Então nós precisamos do poder do Senhor para isso.
e a justiça, né? O ouro fala do poder e o cobre fala da justiça, ou seja, a justiça do Senhor, né? É quando vai chegar um determinado momento em que Jesus ele vai buscar a sua igreja, né? E haverá, né, o grande trono, haverá o momento em que todas as coisas, o galardão, né? Todas as coisas serão consideradas para que nós possamos receber, né, a justiça do Senhor, né, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ou seja, os 3 elementos representados na vida do céu. Mas interessante também, só pastor cortando, que a gente é justificado pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a justiça de Deus vem através da nossa fé. A gente é crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, crer no poder do Senhor e crer que haverá salvação. Porque muitos de nós não, mas muitos por aí entendem que não há salvação. Né? Que a gente vai continuar nesse mundo, que Jesus não vai voltar. Tem alguns que acreditam que está melhorando. Exatamente, aqui vai melhorar. Infelizmente, não vai melhorar, né? Porque está tudo, se a gente lê a palavra do Senhor, nós estamos vivendo um momento do breve, a gente já pregou sobre isso aqui, né? E a gente está vendo todos os sinais estão se cumprindo da volta do Senhor Jesus. Em breve, Jesus quer quem está nos assistindo creia ou quer que não creia, mas Jesus vai voltar, né? E nós hoje fazemos esse apelo até porque você possa abrir seu coração ainda tempo, né? e ainda há tempo e aceite Jesus como seu único suficiente Salvador e deixar o Espírito Santo te transformar para que pela justificação da fé, da sua fé a partir de hoje na salvação, você possa também ir conosco para a eternidade, né? Porque aí você vai ser redimido pelo sangue de Jesus, ou seja, você vai aceitar que Jesus um dia morreu por você, né? Você vai aceitar o poder do Senhor, né? A eleição do Senhor na sua vida, e você vai caminhar agora para a eternidade através da fé, né? É o processo diário, né? Pela fé é o caminho, Pela né? fé é o caminho. Agora, seguindo só a Jesus. É isso mesmo. então vamos lá. Lapidar pedras para engastar. Isaac, pode falar ou você? Posso falar. As pedras, profeticamente, né, na palavra, fala da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós, depois do batismo com o Espírito Santo, somos aptos a ter dons espirituais, né? Você vai ter um processo de santificação, de transformação de vida, óbvio, porque o Espírito Santo, para entrar nas nossas vidas, nós temos que ter santificados, né? E eu falo que santificado não é ser santo, porque ninguém aqui vai ser santo, nós vamos errar durante essa caminhada, né? Porque é normal do ser humano, infelizmente, mas nós devemos todos os dias pedir perdão, continuar lá no seu processo de santificação. Eu sempre falo que santificação é você diminuir a frequência e a intensidade dos seus erros. Não é desculpa para pecar, porque o pecado ele é involuntário. Isso. Não é um atestado de salvo-conduto para você pecar. Não é isso. Né? Senhor, olha, eu errei, mas eu vou diminuir isso aqui, eu vou diminuir a frequência, a intensidade, até aquilo não existir mais na minha vida, ou pelo menos ser aniquilado. E aí você vai buscar os dons espirituais através do Espírito Santo nas suas vidas, né? Lá em Coríntios, o Senhor fala sobre os dons, são 9 dons, né? Tem o dom de fé, sabedoria, ciências, que é o dom de visão. Mas quando você recebe esses dons, nós recebemos, eles vêm às vezes crus, né? E o Senhor está mostrando aqui que nós precisamos ter um aprofundamento dos dons espirituais. Tem aula até sobre isso. Tem exatamente isso. E como que você lapida as pedras? Na água, né? Você põe lá jatos, águas de alta potência, né? E a água fala o quê? Da palavra. Então, quando você tem a palavra revelada nas suas vidas, você vai aprimorando. Você fala assim, esse dom aqui é do Senhor, porque os dons não podem contrariar a palavra. Os dons têm que estar baseados na palavra, né? Então, isso é a primeira coisa para aprimoramento dos dons espirituais, né? Nós temos aula sobre isso também no Manaim, que os dons não podem contrariar a palavra. E Paulo também ensina sobre isso, né? Que tem que ter uma ordenança no culto, né? Que os dons são sujeitos ao ministério, coisas. Por quê? Porque o ministério é colocado por Deus também, né? Na palavra. Então você vai aprimorando, vai lapidando isso todos os dias em oração. E a lapidação, Pedro, ela tem um projeto. Sim. Você não pode dar qualquer corte na pedra, né? Você tem que entender
Você tira o valor, você pode até tirar Sim. o valor. Você tira o valor. Exatamente. Né? É aquilo que a gente vai falar daqui um pouco do entalhe. Isso. Né? Nós precisamos entender o valor da pedra, como lapidar, da maneira que lapidar. Isso. Por isso que nós temos aquela introdução de salvação. Ato e processo. Exatamente. Processo diário. E uma coisa que eu sempre estou lembrando em todos os nossos programas é o clamor permanente. Sim. Não é? Você pecou, clama, lapidou. Né? Ele comentou sobre o trecho lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 12, fala sobre a variedade dos dons, né? Vai falar sobre os 9, né? Vai citar todos eles ali. E é uma recomendação também que os irmãos procurem ler esse trecho e estudar, né, sobre esse texto, mas também dê uma olhada em 1 Coríntios 14, tá um pouco na sequência ali, que ele já começa, você tem que procurar todos os dons, mas principalmente profetizar. Esse já é o primeiro versículo, né? Mas por quê? Exatamente, porque ele depois ele vai citando, né, quando, por exemplo, a língua é estranha e tem que ter interpretação e qual que tem que ser exatamente a organização disso tudo. A ordem do culto. Exatamente. Então você tem 1 Coríntios 12, que ele fala sobre a variedade, e depois em 1 Coríntios 14 ele vai descrever a aplicação dos dons. Né? Então a gente aprende sobre dons, a aula sobre dons espirituais do Manaim, por exemplo, ela é baseada em 1 Coríntios 12, mas a aula sobre o aperfeiçoamento dos dons, ela é 1 Coríntios 14, né? Fala, o que você ia falar? Mais alguma coisa? Por que da profecia? Porque sem profecia o povo se corrompe, né? Sim. Porque é a profecia que dá a direção e também gera fé, né? Porque você vê o cumprimento da profecia durante a sua caminhada, você vê assim, olha, realmente eu estou na direção certa do Espírito Santo. Eu sempre falo, né, pastor, que o Espírito Santo é o nosso GPS, né? Ele é o GPS para levar a gente para a eternidade, né? Todo mundo aqui, por exemplo, sabe, como chegar na Ilha do Governador, ou pelo menos sabe onde é, eu já ouvi falar onde, mas às vezes sabe, mas lá dentro existem vários subbairros, né? E aí ele fala assim, mas qual que deve chegar? Eu tenho uma noção, mas eu não vou chegar exatamente naquele bairro. Mas quando você põe um GPS, ele te leva certinho. Ele fala se tá surgindo perigo à sua frente. Ele fala se vai ter um sinal, uma lombada, se há um engarrafamento. É assim o Espírito Santo nas nossas vidas. Durante a caminhada no caminho que é Jesus, ele vai nos mostrando, olha, isso aqui está errado, isso aqui, ó, desvie disso aqui, que isso aqui vai fazer você cair no buraco. Isso aqui, olha, ó, tá crescendo um perigo aqui, ó, sai daqui, vai para ali. E ele vai corrigindo a nossa rota durante toda essa caminhada, entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito importante para isso, né? Sim. E a profecia é exatamente isso, é aquilo que vai corrigindo as nossas rotas na caminhada. Bem, vamos por outro, então? É o último, né? Entalhes de madeira. Entalhes, você pode falar? Posso falar também. A madeira simboliza profeticamente também, né, o homem, as nossas vidas, o ser humano. Nós somos de madeira sem valor, né, mas quando trabalhadas pelo Espírito Santo, nós somos transformados em algo útil. O entalhe é exatamente esse trabalho que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E é um trabalho, Isaac e pastor, cirúrgico, né, porque qualquer coisinha fora daquilo que ele pode danificar totalmente a madeira e ela deixa de ser útil. Por isso que só o Espírito Santo faz um entalhe perfeito, cirúrgico ali, como se fosse quase de um bisturi, assim, do fogo, né? E ele vai moldando as nossas vidas para a obra, para que nós possamos ser útil para a obra do Senhor. Cada um de nós somos chamados para um tipo de trabalho, né? Deus e Jesus também, né, ele compara a obra dele e as nossas vidas, a igreja, como um corpo vivo, né? E o corpo tem orelha, tem boca, tem nariz, ele tem pulmão, tem vários membros. E todos os membros são úteis para alguma coisa. E esse é o entalhe, ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando para aquilo que ele nos quer na obra dele, né? Então, imagina se todos nós quisermos ser boca, não ia ter a orelha, não ia ter o nariz, e seria então um corpo danificado ou deformado. Então, nós devemos deixar o Espírito Santo fazer os entalhes, porque ele é perfeito, e ali
de acordo com aquela orientação que ele nos deu, seguir fazendo a obra do Senhor. Pedro, o entalhe, ele fala de uma coisa interessante. Não é o encaixe como no templo de Salomão, né? Sim. Mas nós vemos o seguinte: as colunas, elas tinham 2,20 metros de altura, revestidas do lado de fora de cobre e por dentro de ouro. Imagina o quanto ouro tinha dentro do tabernáculo. Muito. Já parou para pensar? Aquilo que Deus tinha ali dentro, de tanta coisa, e quanta coisa nós podemos fazer na obra do Senhor. Se você deixar o Senhor te entalhar Exatamente. para ser usado, não é? Você vai ter a pedra preciosa, você vai ter tanta coisa na tua vida, e às vezes a gente não deixa o Senhor entalhar. Vai doer, né? Aqui não, olha, na minha família não, no meu marido não, na minha esposa não, mas o Senhor quer te entalhar de todo momento. Sim. Quer falar alguma coisa, né? E é interessante também que esse entalhar, esse moldar, às vezes dói, né? Sim, com certeza. Às vezes... A madeira grita, né? Então, mas o objetivo do Senhor sempre vai ser vida eterna. O Senhor ele pode operar uma bênção na nossa saúde, na nossa vida profissional. O Senhor ele pode, que Ele é onipotente, mas Ele é 100% focado em salvação, vida eterna. Né? Então, o Senhor ele sabe exatamente aquilo que Ele precisa, aquilo que, na verdade, nós precisamos deixar que Ele faça nas nossas vidas, né, para que nós possamos estar aptos a viver essa experiência, né? E eu entendo também que essa pergunta, né, fala sobre esses elementos aqui no contexto também da nossa aplicação prática no dia a dia na igreja, né? Nós falamos aqui, por exemplo, do projeto. Nós não elaboramos o projeto porque o projeto está pronto, né? O projeto está pronto, mas nós somos mordomos, né? Ou seja, nós trabalhamos em prol desse projeto, né? O projeto do Senhor é resgatar uma vida, por exemplo, nós vamos ali, né, entregar uma palavra, nós vamos ali fazer uma visita, nós vamos ali, né, fazer uma serenata, que seja. Então, nós não confeccionamos o projeto, mas nós trabalhamos em prol. Exatamente, em prol. Nós não... eu lembro da passagem, por exemplo, de Elias ali, quando ele estava junto ali com aquela questão dos profetas ali, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, tudo mais. E aqueles profetas de Baal, de Azera, não houve resposta. Aí ele foi lá, organizou a madeira, fez tudo direitinho. E a oração dele é uma oração também que ele falou assim, para que eles vejam que eu fiz conforme o modelo, que eu fiz conforme a tua palavra. Exatamente. Né? Nem um pouco para cá, nem um pouco para lá. Ou seja, ele conhecia o projeto, ele fez, né, aquilo que o projeto previu. Né? Então nós também fazemos, né, a obra do Senhor baseada nesse projeto, né? Que está aqui, né? Está aqui a palavra. O ouro, prata e o cobre nós já comentamos aqui, né? Lapidar pedras para engastar é o exercício dos dons espirituais nas nossas vidas, na vida da igreja, né? Nós precisamos dos dons espirituais para não errar. Exatamente. Nós precisamos dos dons espirituais para saber a direção. Nós precisamos dos dons espirituais para viver, né? Para ter uma vida espiritual saudável diante do Senhor, né? Quando falamos aqui, por exemplo, em talhas de madeira, é justamente dar ao Senhor o governo das nossas vidas e deixar que o ajuste vem dele, o modelo é dele, né? Eu fico pensando em relação à madeira, não devia ter muita árvore no deserto para poder para poder errar, né? Então, assim, tinha que ser um trabalho realmente muito cuidadoso, né? E nós, né, fazemos e precisamos cada vez mais ter essa consciência de que fazer a obra do Senhor tem que ser feito com muito cuidado. E aquilo que o presbitério está fazendo agora, no dia atual, né? Olhar os marcos antigos. Né? Olhar aquilo que o Senhor previu, os projetos. Você não precisa mais hoje falar, não, vamos fazer, não é, um evangelho sem fronteira, não. O Senhor vai falar no momento certo, na hora certa e aonde vai ser. Tá bom? Amém. Nós não vamos cantar hoje o hino das crianças, não. Tá? Mas nós vamos fazer as perguntas e deixar que elas respondam. Nós temos, leia Lucas capítulo 2, verso 30 e responda. Por que Simeão louvou a Deus com grande alegria? Nós temos a resposta do adolescente José Santim, de Erechim.
da criança Samuel, de Macaé, e do Bernardo, também de Magé. Vamos assistir o vídeo e depois voltamos. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, porque a promessa do Senhor, de ele ver o Salvador, se cumpriu na sua vida. Boa noite, a paz do Senhor. Leia Lucas capítulo 2, versículo 30 e responda. Porque Simeão louvou a Deus com grande alegria. Porque a promessa se cumpriu na vida dele. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Simeão louvou a Deus com grande alegria, porque o Senhor abriu seus olhos para ele ver a salvação do Senhor, como diz em Lucas capítulo 2, versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. As crianças Uma benção. estão trabalhando. Estão muito bons. E, ó, a Sarinha está gravando o vídeo. Daqui um pouco. A Luísa. Não é mais envergonhada. A Sara, se deixar, ela grava toda semana. Que benção, mas deixa, isso é muita benção. Que lá no Moraim tem ele, tem o Anderson, as duas filhas ficam. E uma gravou o vídeo, a outra também na semana. É isso mesmo, isso é muito bom, o engajamento das nossas isso. crianças. Nós temos acessibilidade também, é a mesma coisa, ler Lucas capítulo 2, verso 30, porque Simeão louvou a Deus com grande alegria. Nós temos o Cláudio Oliveira, de Rolândia, Paraná, que vai responder e depois voltamos. Leia Lucas capítulo 2, verso 30 e responda. Porque Simeão louvou a Deus com grande alegria. Porque Simeão viu Jesus o Salvador. A paz do Senhor Jesus. Amém. Bem, gente, Uma trabalhar com também. acessibilidade é muito bom. Né? Muito bom, uma benção de Deus, você vê os irmãos. Aqui, então, não é só o surdo, não é só as pessoas que têm transtornos, mas também os nossos idosos. A operação do Espírito Santo na vida deles é transformador, né? Eles entendem tudo, né? E aí você vê aquilo, você fica maravilhado como o Espírito Santo transforma a vida e alcança essas vidas também, né? Que eles entendem tudo de uma maneira muito clara, né? E Pedro, nós começamos com os surdos. Sim. E hoje estamos entrando dentro dos transtornos. O pastor João Ricardo, lá em São Gonçalo, ele tem feito um trabalho muito bom com uma classe 65+. Muito bom. Eu acho também. que todas as igrejas podiam fazer. É uma classe especial e que tem um trabalho dedicado a essa classe. Seria muito bom que nós fizéssemos. Tá bom? Amém. Estamos encerrando. Envia teu vídeo. Mais uma vez eu estou cobrando, né, Pedro? É verdade. Aí, ó. Essa semana tivemos muito poucos, primeiro por causa das festas, as pessoas esqueceram um pouquinho. Canal no YouTube. O senhor não pediu para... Eu acho que o senhor não pediu para escrever, não, hein, pastor? Escrever? Tem que pedir, escrever, não, isso aí compartilhar. Nós já estamos em quase 1.600.000, não é? Estamos chegando ao nosso limite. Rede social, nós sabemos muito bem. Curtir, compartilhar e comentar. Né? A gente faz isso às vezes no YouTube, coisas tão fúteis, né? Sim. Vamos fazer também lá. Amém. Daqui um pouco às 19 horas no culto no Leme. Aqui é 19. Né? 19 também, domingo. Também lá. Também, da mesma forma. Irmãos, nós estamos hoje no último programa do ano. Eu queria desejar a todos, a vocês lá no Serrão, aqui no Leme, um feliz ano novo. Que Deus abençoe. Que o Senhor nos abençoe. E que ano que vem possamos ter outros programas, né? Com certeza. Pedir ao Senhor que é uma benção esse programa. Ano que vem nós vamos mudar o nome do programa por sugestão do Pedro. Que isso? Né? Pedro está mandando. Nos próximos meses nós vamos começar a mostrar o novo nome do programa. Amém? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Isaac. Obrigado pela presença de vocês, que não seja a última, né, Pedro? Amém.